Mas na verdade aqui o que acontece, né, no Velho Testamento, a nossa Bíblia, aí, quando você pega no Velho Testamento, você não encontra alguém crendo, uma passagem que alguém cresce em uma ressurreição. É claro, eu estou falando depois de morto, é óbvio, né? Crer em... nós podemos hoje encontrar, e alguns debatem aí, dizendo que não, que sim, que não, mas estou dizendo pela Bíblia, pelo menos o que está escrito, né? Que arrebatados, que Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, né? Então esse a gente encontra ali como arrebatado. Agora, ressurgir, ressurreição, a não ser algum profeta, né? Como, se não me engano, Eliseu, nem Elias também, que ressuscitou alguém, mas ressurreição após a morte, a pessoa morreu, foi lá, o cara morreu e de repente ele ressuscitou. Isso, Israel não cria nisso, não tinha essa crença em Israel. Então fica assim muito murcho, né? Fica uma lacuna assim enorme quando você busca um versículo lá atrás, lá no Velho Testamento, e tenta ensinar hoje, né, tenta passar para as pessoas hoje que, no caso, o inferno é um lugar de onde as pessoas vão ressurgir, né? Ou tirar a palavra inferno lá do Velho Testamento para dizer que é o mesmo inferno onde se espiritualizam, né, como um tormento, não sei o quê. Porque quando você busca na nossa Bíblia, tenta entender, talvez eu não seja bem assim expressivo ao ponto de você estar entendendo, mas tenta entender, quando você encontra a palavra inferno lá no Velho Testamento, jamais é ilógico você tentar transmitir isso para o inferno, onde as almas pagarão ali os seus pecados. Por quê? Porque no Velho Testamento praticamente só fala de Israel. E Israel não tinha essa crença com o inferno. Nem em ressurreição eles acreditavam. Entende? Então que fica assim, né? Fica sem sentido qualquer explicação que você tire sobre salvação, que no Velho Testamento você não encontra salvação e inferno, nessas coisas aí. Como eu disse, você não encontra, porque Israel não cria nisso, em nada disso. Então fica assim, o seu entendimento fica infrutífero, né? Porque você está usando de uma coisa que não existe, não é verdade? É uma coisa que não existe, que Israel nunca cria, nunca creu nisso. Então, ou seja, se Israel não acreditava na ressurreição, pior no inferno, né? Então, como usar isso? Você consegue entender? Então, para eles, ou viveria eternamente, ou então viveria também eternamente na sepultura, sepultado, ponto final também. Tá correto? E algumas coisas aqui do que eu disse aqui, eu separei alguns versículos que você pode estar acompanhando, ó, em Jó 3:11 ao 13, em Salmos 6:5, que nós lemos, porque a morte, ele diz ali, porque a morte não há lembrança, na morte não há lembrança. Em Salmos 88:3, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles, versículos 4 de 88, de Salmos 88, estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como homem sem forças. Versículo 5, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, e estão cortados da tua mão. Existem até passagens, né, que você vai estar falando, né, vai estar passando, imaginando, ou até me cobrando aí, mas o Criador, ele é, né, único, ele é suficientemente poderoso para ressurgir alguém. Sim, mas aí você está falando de alguém, né? Não como cria Israel, não como tinha a crença, como era a crença de Israel. Que todos, hoje mesmo, você tem a crença que vai vir um apocalipse, né? E os bons vão ser escolhidos, os maus vão ficar pagando, e depois vai para o inferno, vai pagar e tal, essas coisas. Estou dizendo você porque, né, eu já não creio mais em apocalipse, eu creio que já aconteceu,
creio somente na salvação. O inferno eu estou passando aqui para você analisar. Não, tenta não imaginar, ou tenta não pensar que eu estou tentando te induzir, né, ao que eu penso, ao meu raciocínio. Não, estou passando para você aqui, para você tentar buscar entender da sua própria mente, tá bom? Mas, como eu disse, buscar lá no passado, no Velho Testamento, sobre inferno, é em vão. É inútil esse ensinamento. É inútil. Israel não tinha essa crença. Se ele não tinha essa crença, então ele não podia ter escrito. Ele não podia ter escrito. Se ele não cria no inferno, ele não podia ter escrito. Então o que é? Não é inferno que está lá, porque inferno veio do latim. E eu vou estar lendo isso aqui, vou estar mostrando isso aqui para você. Então, é uma outra coisa. E se inferno veio do latim, opa, peraí, a Bíblia não foi escrita em hebraico, aramaico e grego? O que eu tenho com latim? Vamos lá então. Em Deuteronômio 32, 22, diz assim, ó, outra comparação que eu trago para você, ó. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Então as pessoas já leem aqui que um fogo se acendeu na minha ira, pronto, já é fogo. Falou em fogo, ainda traz a palavra inferno, pronto, já vai se queimar no inferno. Não, o mesmo texto aqui, mesmo com traduções erradas, você consegue entender. Porque um fogo se acendeu na minha ira. Opa, na minha ira é porque ele ainda estava. Esse fogo se acendeu na ira quando vivo, não é? E arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Aqui está, aqui este Kartar Ve'atikad al Sheol. Então o que interessa é essa palavra aqui, ó, Sheol, que novamente a Bíblia traz inferno, mas o hebraico não muda, continua Sheol. – 38 vezes no Velho Testamento, pelo hebraico, é dito a palavra Sheol. E eu trouxe aqui as duas colocações aqui, né? Que uma com Vav, né? E a outra sem o Vav. É o Shin, Aleph, Vav e Lamed. E a outra é Shin, Aleph e Lamed, sem o Vav. Mas é a mesma pronúncia, o mesmo sentido. Hades, pelo Novo Testamento. Acabamos de ler ali sobre o Velho Testamento. São vários e vários versículos ali que eu poderia estar passando aqui, mas para não ficar tão longo, né? Então eu não vou passar. No Novo Testamento aqui que nós vamos estar lendo, é a mesma coisa. Para não estender tanto o vídeo, né? Eu vou estar aqui escolhendo os versículos mais, assim, de mais profundo, né? Que as pessoas buscam mais para tentar buscar que realmente o inferno é um lugar onde existe um lugar espiritual, onde as pessoas vão para lá depois de mortos, né? Aqueles pecadores. Eu vou estar passando para você também outros estudiosos aqui que buscaram e não trouxeram esse mesmo pensamento, né? Vamos lá, ó. Na mitologia grega, por Marcos Reis, Hades, por ele também, Hades é considerado um deus. Ó, na página 3 do seu livro ele traz assim, ó, Hades, também chamado de Plutão, o rico, rei do mundo dos mortos, deus do elmo, de invisibilidade, que rapta Perséfone como esposa. Mitologia e Comunicação, por Marcelo Sampaio de Alencar, ele traz o seguinte: Instituto de Estudos Avançados em Comunicações e Econ, Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Ele traz o seguinte pensamento: os romanos adaptaram sua religião antiga, dita pagã pelos cristãos, para incorporar Zeus como Júpiter e Hades como Plutão. Conduzia ao inferno, reino de Hades, ou Plutão para os romanos. As almas dos mortos
com a sua vareta divina, ou o seu caduceu, vara com a insígnia de Hermes, duas serpentes enroladas, enroscadas e asas. Algumas vezes reconduzia as almas à terra. Ninguém morria antes que ele tivesse inteiramente rompido os laços que unem a alma ao corpo. Bom, isso daqui é uma mitologia grega, né? Que os gregos acreditavam no tal Hades como um deus. No livro Manual do Professor de Doutrina do Evangelho, na página 110, diz o seguinte: o presidente Spencer W. Kimball diz: ele tinha que morrer a fim de abrir as sepulturas, aí ele traz a palavrinha Hades, de todos os homens, assim como abriu a própria tumba, sem as profundas trevas da hora da crucificação. Não poderia haver o ressurgir da morte. Aí tem aqui uma referência para você buscar disso aqui que eu li. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No livro, então ele diz aqui, ó, assim como abriu a própria tumba, ou seja, Hades. No livro de Rosh Moshe Ben Shalom, traz o seguinte, está aqui, ó, uma referência para você estar buscando quem foi Rosh Moshe Ben Shalom, na página número 49, e interessante aqui, ele diz, ó, outras palavras do nosso dia a dia também pertencem ao mundo mitológico, tais como caos, éter, Ares, Hades. Aí ele explica: Hades, nome tanto para um lugar de tormento quanto do deus do submundo. Este recebeu homenagens dos tradutores gregos, ou seja, então Hades, um ser, né, que recebeu uma homenagem grega. Isso traz o Rosh Moshe Ben Shalom. Pois esta palavra substituiu o termo hebraico Sheol, de sepultura, Plutão, Saturno, Mercúrio, Urano, Netuno, Vênus. E ele traz aqui, ó, chaves do céu e do inferno, na página 49. Aí é interessante isso. É interessante porque ele traz aqui, né, o coração sagrado à esquerda, que seria esse aqui, né? Senhor da vida e da morte, mostrando o seu coração sagrado. À direita, que seria esse aqui, né? O coração da Igreja Católica, né? As chaves do céu e do inferno, a imagem do paganismo segurando as chaves que abrem o paraíso e o inferno para a guerra e paz. Está aqui, ó, as duas chaves aqui dessa estátua aqui, desse monumento aqui. No ano 437, o Papa da época proclamou a Igreja Católica como a proprietária das chaves que abrem o céu e o inferno. Está aqui, ó, as chaves. E no ano 437 o Papa proclamou isso. Veja claramente as chaves do céu e do inferno no escudo por detrás do Papa Bento XVI. Está aqui, ó, as chaves, ó. Então isso é muito interessante o que traz esse livro aqui, né? Mas aí uma noção que você pode ter a respeito dessa chave e, né, do inferno aqui que nós estamos aqui lendo, falando sobre isso. Esse conceito de Hades, de Sheol ser o mesmo inferno, veio de Roma, da Igreja Católica, que até hoje tem a prática do paganismo, como a ideia das chaves do céu e as chaves do inferno. Mitologia Grega, volume 1, Junito de Souza Brandão, na página 313, ele traz o seguinte: o reino etônio
de Plutão chamava-se mais comumente Hades, mas havia outros nomes pelos quais podia ser designado na Grécia e em Roma, muitas vezes tomando-se a parte pelo todo, como Érebo, Tártaro, Porco, Inferno, ó, Inferno aqui, ó. Esses dois últimos provenientes do latim. Por isso que eu disse para você que o inferno veio do latim, não só por essa informação, mas por muitas que se você buscar você vai encontrar. Essas informações foram tiradas pela internet e de uma reunião de professores no assunto. Trabalho desenvolvido pelos alunos da atuação Escola Bilíngue. Na página 10 eles trazem o seguinte: Hades, Senhor do Inferno, Deus do mundo subterrâneo, do reino dos mortos, irmão de Zeus. A palavra inferno, na gramática do grego koiné, na página 40, isso é gramática do grego koiné, ele traz a palavra Hades. Ele traz mundo dos mortos, inferno. Aí ele deixa aqui algumas referências bíblicas aqui. Na página 11 ele diz trevas e escuridão. Nas regiões inferiores ele traz a palavra novamente inferno. Pelo Strong, Sheol, a partir de Hades, ou o mundo dos mortos, como se refúgio subterrâneo, incluindo seus acessórios e presos graves. Aqui os dois pronúncias aqui, Sheol com Vav e Sheol sem Vav. Aqui a KJV traz de uso o seguinte: Sheol, submundo, sepultura, inferno, submundo, Sheol, a designação para a morada dos mortos. Lugar de não retorno, sem louvor de Deus, perverso, enviado para lá para a punição. Justos não abandonam a ele, do local do exílio, de extrema degradação, em pecado de origem. Sheol, submundo, sepultura, inferno, cova, submundo, Sheol, designação para a morada dos mortos, lugar sem retorno. Isso é um Strong que está aqui, que você pode estar buscando. Ó. E eu passei isso aqui tudo para você, por quê? Porque aqui diz o seguinte, né, que são mortes, principalmente aqui, ó, lugar sem retorno, sem louvor de Deus. Isso também diz lá, Davi nos Salmos, que eu passei aqui também, para você estar lendo, né, para você estar vendo e estar buscando. Eu tirei isso tudo porque da Antiga Aliança, né, eu voltei aqui novamente, na Antiga Aliança, volto a dizer, Israel não acreditava como hoje os homens acreditam, né? Eu creio, não sei, eu tenho quase que certeza que todos de Israel não creem no inferno, porque eles já sabem da verdade, eles conhecem, eles né, saiu de lá, né, a palavrinha, essa palavrinha misturada, que no caso veio do latim inferno. Então, mais uma vez eu digo, é inútil quando você busca no Velho Testamento para trazer para os dias de hoje. Aliás, quase que tudo que você busca no Velho Testamento, praticamente tudo que você busca no Velho Testamento, é inútil trazer como ensinamento nos dias de hoje. Algumas versões traduzem a palavra Sheol do hebraico para o inferno. Olha como eu estava dizendo. Mas nunca a tradução de Sheol será inferno. Nunca será inferno. Porque a tradução original de Sheol é sepultura, é cova, é sepulcro. Diferente do conceito atual traduzido em concordância pelos dicionários de Strongs e outros. A tradução de Sheol para inferno é espiritual. O Sheol, traduzido como inferno, não tem o sentido de sepultura física. De onde vem a palavra inferno? Que diz cólase. No Novo Testamento é dita por 24 vezes essa palavra, total de 57 ao todo. Muitos dizem que Gena
Geena é a mesma tradução de Sheol, né? Aí uns dizem que não, primeiro foi Sheol, depois foi traduzido Hades, depois de Hades que veio Geena, né? E essa bagunceiraiada tudo vai socando na sua cabeça, né? As pessoas vão socando assim, vão socando mesmo assim, né, nos seus ouvidos, para que você aprenda de uma forma, de uma maneira totalmente errada, né? Então eu trouxe aqui, ó, pelo Strong, dicionário Strong grego, é o dicionário grego, né? Não tem como que você foge disso, como que você foge de onde surgiu, da etimologia da palavra, não tem como, né? Não tem nexo isso. Então, Geena, diz assim, ó, de origem hebraica, tá aqui as referências, ó, Geena, ou Geena de fogo. Então, veja que aqui dá um sentido que Geena é fogo, né? Então, sendo assim, é Sheol, é inferno e tal, essas coisas. Mas, olha lá, ó, traduz-se como inferno, isto é, o lugar de punição futura. Designava originalmente o vale de Inom. Esse é a correta tradução de Geena. Essa é a correta tradução de Geena. Geena significa o vale de Inom. E que era o vale de Inom? Aqui, ó, ao sul de Jerusalém, onde o lixo e os animais mortos da cidade eram jogados e queimados. E um símbolo apropriado para descrever o perverso, a sua destruição futura. Então, isso era Geena. Isso é Geena. O que é Geena? O Vale de Inom, que ficava ali fora de Jerusalém. E até uns historiadores dizem que as pessoas ali jogavam enxofre para que o fogo não se apagasse, né? Aí pode, né? Vem aí a sua imaginação como queira, mas o que eu estou te passando aqui é o que já está escrito, não é de agora, é de muitos anos.